que tem sido os nossos encontros e agora a gente conseguir abrir essa roda para vocês também. Mas, para mim, vou falar particularmente da minha visão dentro do grupo. É uma chance de eu rever toda a minha vida e perceber o quanto que ela está fertilizada de uma negritude potente que foi tão silenciada, mas não emudeceu. Porque quando a gente entrou nos processos de levantar, né, territórios, pessoas, histórias que pudessem acontecer no grupo, em futuras ações, a gente veio com histórias desde a infância, de desfiles de escola de samba, de salões de cabeleireiro, de pessoas que trançaram nossos cabelos, de mulheres negras que se uniam nas comunidades para cuidar um do filho do outro, que ser criança num bairro periférico negro, majoritariamente negro, não é individualista, né? É coletivo. Então esse movimento de coletivo é muito da nossa natureza negra, de mulher negra que sozinha não consegue. Então a gente tem se apoiado já há tanto tempo, temos estado juntas, só precisa mesmo a gente lembrar disso, que a gente sempre esteve junto e ampliar para vocês agora essa unidade mesmo. Já falaram, já formataram. Eu acho que, assim, para mim é bem importante essa parte pedagógica, assim, de abrir mesmo para a gente aprender e passar esse conhecimento, porque eu acho que a gente acaba vivendo numa sociedade que não se conversa e é tudo meio... Hoje ainda está meio que na moda, né, alguns assuntos, mas a gente precisa formatar essas conversas para esse âmbito pedagógico aí. Eu acho muito importante isso. Eu foco muito nessa questão. Acho que eu estou há 18 anos dentro da educação. Eu acho que é importante trazer isso, principalmente nas escolas privadas. Eu trabalho há 18 anos em escola privada e eu acho que a Aninha que estuda em colégio particular, a gente sabe, eu estudei em colégio particular, eu sei o que é ser uma das únicas dentro desse meio. Então, acho importante trabalhar esse lado aí para a gente mudar, né? Ressignificar esses entendimentos, desconstruir vários entendimentos que foram colocados, ensinados de formas erradas. Eu acho que vai ser importante esse nosso grupo para isso. Simone falou de ser a única negra numa escola privada, né? Eu estudei a vida toda em escola pública e eu também me achava a única negra. E é isso que eu estou falando, a gente só tem que lembrar que a gente não está sozinho, a gente está junto, mas fazem questão de nos desarticular de uma forma que a gente acredita ser o único negro em todas as situações, porque eu me achava a pessoa de pele mais escura, do cabelo mais crespo. Mas hoje, remontando a minha vida escolar, eu percebo que talvez outras meninas negras também se sentissem as únicas, porque todas nós alisávamos o cabelo, todas nós tentávamos nos adequar à norma e nos anulando, ficamos sozinhas, acabamos ficando sozinhas, mas não estamos. Legal. Bom, gente, eu sou o Gleison, né? Muito prazer estar aqui. Estou bem feliz mesmo, porque estava conversando com o Stephanie. Eu sou professor da Unifesp, lá com o Stephanie, e a universidade é uma bolha, e às vezes quem está dentro acha que aquela bolha se resume ali, na verdade é uma bolha pequenininha, um mundo é muito maior, assim, então eu fico muito feliz em poder estar trocando para fora da bolha, assim, até porque eu me percebo intelectual no movimento, minha origem é de coletivo, eu venho do movimento hip hop, da capoeira de Angola, então é desse lugar que eu venho, e quando eu chego na universidade eu vou me deparar com vários estranhamentos, né? Então eu me recuso a aceitar essa bolha como a única bolha possível, né? Então fico feliz por ter sido convidado para poder trocar ideia para além da bolha. E aí, assim, eu estou lançando um livro, né, que está ali atrás, o livro do Francis Fanon, e aí tem sido uma oportunidade interessante não só para divulgar o livro, é importante também, quem quiser comprar lá, fortalece,
Mas tem sido importante para divulgar a própria obra e o pensamento do Frantz Fanon, que é um autor muito conhecido e pouco lido. Ele é muito conhecido, o Fanon é lido no mundo inteiro, quer dizer, ele é conhecido no mundo inteiro, mas no Brasil especialmente, assim, tem muito pouca reflexão sobre as provocações que ele traz, né? Então, com o livro está sendo uma oportunidade muito legal de fazer essa troca, de apresentar o autor e algumas reflexões que ele traz, embora seja num outro contexto do nosso, traz muitas contribuições para a gente pensar dilemas que são nossos, assim, né? Então, eu inclusive tenho uma apresentação que eu tenho usado, porque poderia falar do livro e tal, mas eu vou falar menos do livro e mais do autor mesmo, assim, de coisas que nem estão no livro, algumas delas, mas mais para apresentar o autor, para dizer, ó, o cara é um cara que vale a pena a gente se debruçar, para quem quiser entender o racismo, quem quiser entender o mundo contemporâneo, esse é um autor que não pode ficar de fora, dentro de um repertório aí, que também não precisa se limitar a ele, mas que vale a pena. Aliás, é bom falar disso também, né? Na apresentação do grupo, 3 mulheres negras fizeram falas muito potentes, né? Quando a gente pensa de produção teórica, também tem muita mulher negra produzindo teoria sobre o mundo e essa produção é invisibilizada. Ela é ignorada na academia, é como se não houvesse, né? Então, falar desse autor só faz sentido também se a gente dizer o tempo inteiro que ele não é o único também. Tem um monte de outras pessoas produzindo coisas muito legais, muito potentes e que essas produções têm sido ignoradas pela academia, né? Então, é nosso papel, além do Fanon, depois imagino que algumas pessoas já tenham, mas quem não tem, pesquisar Lélia Gonzalez, pesquisar Bell Hooks, pesquisar a própria Angela Davis, que é mais famosa, pesquisar outras pessoas que também estão fazendo provocações tão interessantes quanto o Fanon. Aí assim, né, tem 3 pontos que eu queria trazer para falar do Fanon. Se tivesse mais tempo eu começaria perguntando para vocês, assim, o que vocês conhecem, mas como eu acabei atrasando e já é 8 horas, eu vou fazer uma fala sem... e aí depois vocês puxem a orelha ou levem a fala para outro lugar se vocês acharem. Mas tem 3 pontos que eu acho que pode ser interessante para uma apresentação mais geral do autor. Um ponto é a ideia dele de alienação colonial, de colonialismo e de alienação. Um outro ponto, eu vou explicar daqui a pouco, é a ideia dele sobre até Odisseia. Bom, daqui a pouco eu explico, acho que fica mais fácil de entender. E uma outra questão é como que ele está pensando na identidade, e qual a importância que ele dá para as lutas identitárias, né? Então são 3 coisas que eu queria trazer, mas ele é um autor que fala de muitas outras coisas além dessas 3. Antes de falar dele, eu queria só, de falar da obra dele, eu queria falar um pouquinho dele, né? O Frantz Fanon. Quem aqui já leu o Frantz Fanon ou alguma coisa sobre o Frantz Fanon? Quem nunca ouviu falar, está ouvindo falar agora? Tá, legal. O Frantz Fanon é um pensador martinicano. A Martinica é uma ilha que está num conjunto de outras ilhas que a gente chama de Caribe. Caribe lá de Cuba, onde está Jamaica, onde está... tem um monte de ilha e a Martinica é uma dessas ilhas. E a ilha do que o Fanon nasceu, a Martinica, é uma ilha que até hoje ela é propriedade da França. A França está lá na Europa, mas ela tem territórios para fora da Europa. E a Martinica foi invadida pelos espanhóis, depois os franceses tomaram, e a Martinica é um território francês. E o Fanon, como um martinicano, ele cresceu, ele é de uma família de classe média. Quando a gente pega a Martinica, assim, você tem alguns brancos, muitos negros, mas entre esses negros você tem uma pequena parte de famílias que conseguiram trabalhar em funcionalismo público, de pessoas que conseguiram ascender uma classe média, mas é uma minoria da minoria. E o Fanon veio de uma classe média, então conseguiu estudar, conseguiu ter acesso a coisas que a maioria dos negros não conseguiram. Só que ele cresceu na escola acreditando que ele não era negro, porque na Martinica, a elite martiniquense, eles davam a entender que eles eram franceses. A França, no jeito dela de colonialismo, é diferente de Portugal, da Inglaterra. A França dizia que para os povos dominados pela França, esses povos também são franceses. É o jeito da França dominar. Então o Fanon cresceu acreditando que ele era francês. Ele ia para a escola e ele lia autores brancos franceses. Ele aprendeu que a Revolução Francesa era a nossa revolução. O é nós do Fanon era a França.
E ele aprendeu na escola que os pais da nação eram os gauleses. Então, para ele era um francês e não tinha crise. Isso significava que ele não era negro. Ele cresceu achando que ele não era negro. Para ele, negro era os senegaleses. Para lembrar da Copa agora, aliás, o único técnico negro da Copa, que é curioso para a gente pensar, né? Então, porque a França também colonizou o Senegal. O Senegal fala francês por conta disso. Então, a França colonizava, a Martinique colonizava o Senegal. Mas os franceses achavam que os senegaleses eram mais animais do que os martinicanos. E diziam para os martinicanos que eles eram melhores que os senegaleses. Diziam para os martinicanos que eles eram franceses, para os senegaleses não. E os senegaleses, os martinicanos acreditavam. Então Fanon cresceu acreditando que ele era francês e que negro é os africanos, os senegaleses. Bom, tem um monte de coisa na história dele, mas uma coisa curiosa é que quando ele já tinha terminado o colegial, a França foi invadida pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês conhecem essa história, mas tem um momento lá que, na Segunda Guerra Mundial, que o Hitler começa a ganhar vários territórios na Europa e invade uma parte da França. E aí a elite da França faz um acordão com o Hitler e deixa um pedação da França para a Alemanha. Um acordo, isso fica conhecido como o Acordo de Vichy, ou Vichy, não sei como é que fala. E vários franceses ficaram putos de raiva com isso. E muitos fugiram para as colônias para fugir do nazismo. Então veio muito soldado francês para Martinica. E lá na Martinica se formou uma espécie de exército rebelde de franceses nacionalistas que não aceitaram esse acordo e queriam voltar lá para a Europa para tomar de volta a França da mão dos nazistas. E o Fanon, para defender a nossa pátria francesa, ele colou junto com os caras e foi de forma clandestina, atravessou um monte de fronteira, pegou barco, não sei o que, e conseguiu se juntar ao exército de resistência e foi lutar para defender a França na Segunda Guerra Mundial.